Estamos hoje aqui com o Vambo DL1, um aparelho que tem uma proposta muito interessante para quem está em busca de um projetor, mas não quer gastar muito. E para quem não sabe, a Vambo é uma empresa que faz parte da linha da Xiaomi, que sempre traz projetores com uma qualidade muito interessante. E aqui nesse modelo não foi diferente. Nesse vídeo eu vou passar para vocês as minhas impressões depois de tê-lo testado durante alguns dias, além de passar algumas imagens comparativas com outros projetores, para a gente ver melhor como ele se saiu. Então vamos dar-lhe uma comentada sobre esse modelo aqui. Tá bom, pessoal, desculpa pela piadinha, vamos continuar o vídeo. Falando sobre o seu visual, ele lembra bastante os outros modelos da linha Vambo, só que com uma diferença, ele é menor em tamanho se comparado a grande parte dos outros modelos dessa linha. Pegando ele aqui, a gente consegue perceber duas coisas. Primeiro, como ele aparenta ser bem construído, e a segunda é como ele é bem leve e compacto, inclusive perfeito para quem deseja transportá-lo de um lado para o outro, por ter menos de 1 kg. E ele ainda vem com esse acessório aqui, que é uma novidade bem interessante desse modelo, que é uma espécie de suporte de mesa que podemos usar para inclinar a projeção mais para o alto, facilitando posicionar ele em cima de um balcão ou de uma prateleira, por exemplo. Com isso, não precisaríamos recorrer a gambiarras, como aconteceriam em vários outros modelos concorrentes, para ajustar a altura e também a inclinação em que vamos colocá-lo. Agora, se a sua ideia for usar ele fixo, a mesma furação que é usada para esse conector também serve para fixá-lo num suporte de teto desses modelos que tem um pino central. As conexões dele ficam aqui na parte de trás, sendo que temos uma USB, uma HDMI e uma P2 para o áudio. Como a gente consegue perceber aqui, ele só tem um único botão que fica aqui na parte superior do aparelho, que serve para ligar e desligar o projetor. Então no dia a dia vamos precisar sempre utilizar o seu controle remoto, que é esse aqui. Ele já tem os botões para navegarmos com facilidade no seu sistema operacional. E já que eu falei do sistema, esse projetor aqui possui sistema operacional Android, e essa aqui é a visão que vamos ter sempre ao ligar o projetor. Conseguimos usar alguns aplicativos que já vêm baixados, como é o caso do YouTube, e também instalar vários outros através da loja de apps. Mas eu preciso avisar vocês que essa aqui é uma versão não certificada do sistema, como acontece em praticamente todos, se não em todos os projetores Android dessa faixa de preço. Então alguns aplicativos podem não rodar tão bem nele. Se você tiver condição, o melhor mesmo seria conectar algum dispositivo externo via HDMI, como por exemplo um Stick TV ou um videogame. Sobre a qualidade de imagem, ele é um projetor de resolução 720p HD, mas isso não quer dizer que ele não consiga entregar uma boa qualidade de imagem. Mesmo ele não sendo Full HD ou 4K, ele já consegue entregar uma definição bem legal nas imagens, e pode ser sim uma opção para quem está em busca de um projetor e não está disposto a pagar mais nos modelos mais caros de resolução maior. E essa boa definição para um modelo HD vem principalmente devido ao seu bom foco, que consegue entregar um bom resultado pela tela toda. Inclusive o foco dele é feito de forma automática pelo sensor que temos aqui na parte da frente. Basta ligá-lo ou movimentá-lo que ele já faz o ajuste sozinho pela gente. Se preferir, também dá para ajustar manualmente o foco usando o controle remoto. Já o ajuste de Keystone, que serve para deixar a imagem bem certinha no formato na tela, também é realizado sozinho, mas esse recurso em específico eu achei que não funcionou tão bem assim. Eu preferi realizar esse ajuste manualmente. É só entrar no menu do projetor, nos ajustes de projeção e alinhar os 4 pontos da tela. Antes de continuar falando sobre as minhas impressões, só queria pedir o seu apoio com um like e um comentário falando o que está achando do projetor ou então o que está achando do nosso vídeo, porque o engajamento de vocês contribui muito para o crescimento aqui do canal e dessa forma podemos trazer cada vez mais vídeos de projetores por aqui. Voltando para o DL1, sobre o seu brilho, a fabricante informa que esse modelo tem 350 ampere-lumes de potência. Pelos meus testes aqui, esse brilho se mostrou mais recomendado para ambientes com uma luz mais controlada, porque se tiver muita luz, a gente acaba perdendo bastante das projeções. As cores das imagens também já são boas, trazendo um resultado que eu gostei bastante. Algo que eu percebi é que ele consegue entregar cores que são vivas, algo que é um pouco incomum para um projetor que não tem tanto brilho assim. E com isso, ele tende a causar uma boa impressão quando a gente está assistindo algum conteúdo com ele. Mas sobre isso também é preciso comentar sobre um outro detalhe que eu percebi. O projetor permite ajustar as calibrações de cores, para deixá-lo mais próximo do seu gosto pessoal. Só que isso só funciona para conteúdos assistidos diretamente pelo sistema Android. Se for assistir algo através do HDMI, esses ajustes não tinham efeito. Olha só o que eu fiz aqui, eu coloquei as opções de brilho e contraste no mínimo, deixando a imagem bem escura. Só que quando eu volto para o conteúdo no HDMI, a imagem continua no modo padrão. Pelo menos a calibração original da fabricante já consegue entregar um resultado muito bom. Então isso acaba não sendo algo que deva preocupar tanto. E como eu prometi, vou passar
passar agora algumas imagens comparativas com outros dois projetores de resolução HD ligados lado a lado com o Vambo, para ficar mais fácil de percebermos essas questões da qualidade de imagem que eu comentei. Primeiro eu peguei o HY320 Mini, que é um projetor bem popular atualmente, e aqui a gente consegue perceber um pouco da diferença nos tons das cores, onde para mim o projetor da esquerda, por ter um brilho um pouco mais forte, conseguia entregar cores mais intensas e também mais precisas, além de parecer entregar um contraste um pouco superior em algumas cenas. Outro detalhe é que o Dell aqui conseguia entregar pretos mais profundos, enquanto na direita os tons mais escuros ficavam levemente esverdeados. A outra comparação que eu fiz foi com o Blitzwolf V3, e aqui o que mais me chamou a atenção foi o brilho, ou melhor, a falta de um pouco mais de brilho do projetor da direita se comparado a esse modelo aqui do vídeo. As imagens acabavam ficando bem mais escuras e com isso muitas vezes acabávamos perdendo detalhes nas cenas. Com as luzes aqui do ambiente acesas, conseguimos perceber ainda mais essa diferença, onde na esquerda conseguimos perceber mais detalhes na imagem, mesmo com a interferência dessa luz bem forte do estúdio. Falando agora sobre qualidade de som, por ser um projetor pequeno, consequentemente seus alto-falantes também não conseguem ser muito potentes. Com isso, o som do projetor não chega a ser tão alto, sendo mais indicado para ambientes não muito grandes. Ele possui dois alto-falantes de 5 watts de potência cada, segundo a fabricante, o que totalizam 10 watts. Só que a minha sensação é que não chegava a ser toda essa potência que ele conseguia entregar. De qualquer forma, ele conseguia emitir uma qualidade bem satisfatória de som, sem grandes distorções de áudio, o que é um fator positivo, porque de nada adiantaria o som ser mais alto se fosse estridente ou distorcido, como acontece em vários concorrentes. Se você desejar melhorar a sua experiência com som mais alto, uma opção seria conectar algum dispositivo de áudio externo, como por exemplo uma caixinha de som ou uma soundbar, via P2 ou Bluetooth. Algo importante de comentar é que esse é um produto importado e com isso poderiam haver taxas de importação, mas eu vou deixar na descrição um link de uma loja que está assumindo esses impostos. Mesmo que seu projetor comprado for taxado pela Receita Federal ao chegar aqui no Brasil, eles vão pagar essa taxa pra gente. Só para terem uma noção, a nossa unidade aqui chegou em uns 20 dias mais ou menos, sendo que o imposto foi rapidamente pago pela loja, para liberar a entrega pelos correios aqui no nosso endereço. Então, para quem tem receio em comprar produtos da China, pode ser uma opção meio interessante comprar por essa loja, porque acaba sendo bem mais prático para fazer a importação, porque acabamos comprando quase como se fosse uma loja nacional mesmo. Eu vou deixar o link do projetor nessa loja aqui na descrição do vídeo, caso queiram dar uma conferida e até mesmo comprar o seu projetor. Mas se tiver na dúvida, não vai comprar o seu projetor ainda, fica o nosso convite para conhecer o nosso grupo de promoções no WhatsApp Telegram, porque sempre que aparece uma boa oferta em projetor ou em algum outro produto interessante, nós sempre vamos te avisar por lá. O link para acessar o grupo vai estar na descrição e comentário fixado. Partindo agora para as conclusões, eu gostei bastante da proposta desse novo projetor da Xiaomi. Mesmo sendo um produto mais de entrada, com resolução HD, ele já consegue entregar uma qualidade de imagem bem interessante e deve ser sim considerado por quem está em busca de um projetor mais acessível. O recurso de suporte de mesa e foco automático ajudam bastante na experiência do dia a dia. Mas claro, como todos os modelos dessa faixa de preço, ele vai ter algumas certas limitações, como é o caso ali do sistema que eu comentei. Mas no caso dele, eu não achei que teve algo que comprometesse muito, tornando uma opção bem interessante dentro dessa faixa de preço. Entre os projetores recentes que a gente testou aqui no canal de resolução HD, esse com certeza está entre as melhores opções, como vocês podem dar uma conferida no nosso ranking de melhores projetores, que o link também vai estar na descrição para vocês acessarem. Mas e vocês, o que acharam? Também curtiram a proposta do Dell One? Coloca pra gente no comentário o que vocês acharam dele e se ficou interessado em comprar o seu. Além disso, se você tiver esse projetor da Vambo, sinta-se à vontade para comentar qual está sendo a sua experiência com ele também. Lembrando que o link da loja que está vendendo ele com o melhor preço vai estar na descrição do vídeo, caso tenham ficado interessado. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, deixaram o seu like, a sua inscrição no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos, além do seu comentário aqui no vídeo. Muito obrigado e até a próxima!